Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal Costurando Fácil. Essa live será gravada. Meu nome é Ingrid Fazenda e já trabalho com costura há mais de 10 anos. E hoje vamos costurar juntas um vestidinho de malha canelada, um vestido evasê com decote canoa e com uma manguinha justinha mais compridinha. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, eu usei a malha canelada. A malha canelada, gurias, tem 3 tipos de gramatura. Tem a mais fininha, a média e a mais grossa, tá? Eu usei uma mais fininha, porém ela marca um pouquinho mais. Por isso eu resolvi fazer para esse modelo um vestido evasê, porque assim ele fica mais rodadinho, mais soltinho e não fica marcando tanto. E dá aquele caimento lá embaixo da saia rodadinho. Mas vocês podem usar também uma malha canelada, uma média, porque também ele vai dar o caimento e aqui na parte de cima já vai ficar um pouquinho mais estruturadinho. E a malha canelada mais grossa, eu não gosto de usar muito para esses modelos assim evasê, porque ela não dá tanto caimento lá na parte da saia. Eu gosto mais para modelos tubinhos, que daí assim ele não marca tanto, tipo a calcinha da gente, né? E fica mais estruturadinho. Mas dá para fazer também para quem não quer tanto rodado lá embaixo. Mas ele vai vai ficar mais armadinho também, porque é um tecido mais grosso, tá? Então tudo vai depender do caimento que vocês querem da peça de vocês. Vocês podem usar também uma viscolaicra, pode usar uma malha suedine, né? Sempre lembrando de usarem malhas como essa, que estica bastante, tá? Vocês não vão poder usar um tecido plano, porque ele não estica. Então seria outro tipo de modelagem, né? Senão não vai entrar na gente depois. Então, para cada modelo, a gente faz uma modelagem e pro tecido, tanto para o tecido quanto para o modelo, né? Então, cada um vai ser conforme o tecido e o modelo que vocês querem para dar aquele mesmo tipo de caimento. Então, bora pro passo a passo? Aqui, meninas, eu tô fazendo um molde por uma peça pronta, né? Então, eu peguei uma blusinha de golinha alta, que eu tinha malha canelada, e a primeira coisa é virar a peça do lado avesso pra gente tirar o molde. Virou ela do lado avesso e a gente vai botar uma manga dentro da outra pra tirar o modelo. É como se eu vestisse só metade do meu corpo, porque a outra metade é espelhado, né? Então, eu posso fazer aquela minha base do bolo lá do Estilista Completo, onde vocês aprendem o passo a passo. Lá também aprende como tirar o molde direitinho, assim, passo a passo das peças, né? Mas ali a gente tá fazendo o molde por uma peça pronta, porque eu já tinha os ajustes, né, de uma blusinha de malha canelada, já que a gente vai usar um vestidinho de malha canelada também. Então, eu vou riscar primeiro na volta, ali na curvinha do decote, tanto da frente quanto das costas. Risquei o meu ombro, cava e lateral. Agora, eu vou reforçando aquelas linhas ali com lápis para ficarem bem direitinhos, né? E já alterei ali a parte do meu decote, porque eu vou querer fazer um decotezinho canoso. Eu não vou querer fazer com aquela golinha alta ali. Então, quando eu risquei, eu já risquei na partezinha do recorte que tem aqui. Como eu vou querer vestido, então eu já botei o comprimento do meu vestido. E aquela base do vestido lá, a base é reta, né? Que é o quadril por 4. Então, a gente vai aumentar pra cá, na lateral. Vocês podem começar a sair a partir de 12 centímetros ali. Então, eu saí em média de 15 a 20 centímetros, que eu queria ele bem rodadinho, bem evasê, tá? E vou ligar lá da minha cintura. Como esse modelo de blusa, ele é cropped, né? Então, eu vou ligar dali do final daquela minha blusinha, da cintura, e vou ligar lá até a parte de baixo. Na parte de baixo, eu dei uma subidinha ali na ponta, que é pra não criar aqueles bicos também, tá? Então, vou cortar agora o molde só na parte de fora do molde. Ele vai estar o molde frente e calça juntos, que ele é muito parecido, o que muda é só aquela partezinha ali do decote, né? Então, eu já alterei ali também pra decotezinho canoa, pra ficar um modelinho diferente. E agora eu tô somando ali a minha cava pra mim fazer o molde da minha manga. Porque não adianta só eu fazer a manga e fazer o vestido e acharem que eles vão se encaixar, né? A gente tem que fazer todo mundo se encaixar, conferindo aquelas cavas ali. Então eu vou riscar ali na volta da minha manga. Eu fiz as linhas retas porque a bainha é reta e na parte da dobra também é reta. Aquela parte da curva ali, aquele S aberto que a gente aprende lá no Estilista Completa, né? Na parte da base da manga. Então, vou conferir ali aquela cava, ver se eles estão bem certinho. Por mais que a gente tire o molde, ela dá uma diferença. Então, a gente dá uma conferida para ver se ele tá certinho ali, que aquele a mais a gente desconta. Porque senão, o que vai acontecer quando a gente for costurar lá na máquina? Vai sobrar manga. Então, esse é um dos maiores problemas que tem o pessoal para botar manga. Falta manga ou sobra manga. Tem que fazer esse encaixe primeiro. Tem que estar tudo certo na modelagem para dar certo lá na nossa máquina. Ali embaixo eu aumentei mais o tamanho da bainha de 2 centímetros na manga.
Eu quis uma manga mais compridinha, assim, e ela é toda ajustadinha. E só cortei na volta desse molde, tá? Vocês podem anotar as informações sempre no molde ali também, né? Pra vocês não esquecerem de qual tamanho, o tipo de tecido que vocês vão usar, tudo isso onde a dobra, né? Que fica bem mais prático pra vocês também. Ali vão pegar o tecido, a malha canelada. Primeira coisa é a gente botar o tecido direito com direito, né? O canelado é a parte mais larga do canelado, é o direito do meu tecido. Então, eu vou botar a parte mais larga, direito com direito. E ali, onde tá perto de mim ali, é a parte aberta do meu tecido. A parte da dobra é onde eu não tô botando esse molde aí. Porque primeiro eu vou tirar minhas costas. Então, na parte aberta lá, eu vou tirar as costas, porque nas costas vai ter uma costura. Porque como ele é rodado, ó, eu vou ter que inverter depois esse molde. Então, para isso, o meu tecido não pode ter sentido, né? Esse canelado, ele não tem sentido. Mas vocês têm que cuidar tecidos que tenham sentido. Veludo, né? Que tem o pezinho do tecido. Estampados, né? Então, tudo isso vocês têm que cuidar. Então, eu vou riscar ali na volta do meu molde. Ali eu marquei na minha cintura para começar a abrir lá embaixo também. Vocês viram que eu dei uma abertura no meu molde ali na parte de baixo. O resto eu fui riscando todo ele na volta normal, tá, guris? Porque a gente já tirou o molde com a costurinha. Então não precisa acrescentar a costura. Então eu risquei toda a volta ali do meu molde. Só que na parte de baixo, ali na parte da cintura, ó, eu fiz uma entradinha pra mim começar a rodar ele lá embaixo, que é pra dar os gominhos lá de baixo também. Olha como eu vou posicionar esse daqui. Ali ele tá dobrado, bem na dobrinha. Eu abri um pouquinho ele lá embaixo, como se eu fizesse uma pence ali, né, na parte de baixo, pra mim rodar aquela parte também, porque senão os rodados, eles iam ficar somente nas laterais, eles não iam ficar ali no meio, fica aqueles gominhos, o evasê todo centralizado do lado, assim a gente faz ele ficar todo rodadinho, fica com um caimento mais bonito, tá? Então, risquei ele toda a volta também. Vocês viram que eu cortei a partezinha do degote, porque agora a frente é mais degotadinha. O resto ficou todo igual, tá? E vai ficar na dobrinha do tecido também. Então, a parte de cima aqui no busto, eu não vou afastar do meu tecido, porque eu quero que ela permaneça igual. Eu só vou afastar da cintura para baixo, que é onde eu quero que ele comece a rodar, tá? Agora, ali a gente vai cortar bem em cima dessas linhas que a gente fez. Lá embaixo também, ó, na bainha. Ali eu deixo reto na parte da orelha, porque eu abri mesmo o meu molde ali para ele dar aquele rodadinho lá embaixo, tá? Aquele rodadinho lá embaixo, vocês podem botar a mesma medida que vocês colocaram na lateral, ou no mínimo uns 7 centímetros ali, para ele ficar mais rodadinho, tá? Ali, gurias, eu tô levantando eles porque eu vi que o tecido tem bastante caimento, ele ainda tá criando bico, ó. Não foi suficiente 1,5 para esse tipo de malha. Mas daí eu vou tirar depois os dois juntos, tá? Mas é só pra gente, já consegue perceber que tá criando aquele bico lá. Por isso que a gente dá aquela erguidinha na ponta. Como esse tecido ele tem bastante caimento, né? E pesa também. Por isso que daí a gente acaba tendo que tirar mais lá naquela ponta. Mas isso pode ser na prova também, depois vocês darem essa conferida, tá? Então eu já tinha tirado 1,5, vou tirar mais uns 2 centímetros ali. Olha, como dá pra ver que ele cria aquele bico. Então eu vou botar os dois juntos, lateral com lateral, porque assim daí eu já corto os dois juntos, vão ficar parelho. Porque lá a modelagem tava todos do mesmo tamanho. Então agora quando eu fizer esse ajuste, eu também tenho que fazer os dois do mesmo tamanho. Senão quando eu for na máquina, eles não vão se encaixar. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na parte do molde, ó. Eu vou aumentar mais uns 2 centímetros ali e vou ir diminuindo. Assim, ó, ele fica bem retinho. Daí não cria mais os bicos, tá? Então, agora a gente pode aproveitar aquele tecido ali, a pontinha, pra gente tirar a nossa manga. Então, o tecido tá dobrado em 2, vou dobrar ele de novo, que assim eu já tiro ele em 4 partes, né? A dobra do tecido ali nas 4 partes, ó, e vou riscar toda a volta da minha manga pra mim cortar. Tá? Esses moldezinhos vocês podem fazer, né, o passo a passo, mas pode tirar molde de uma peça pronta se vocês gostam também se vocês têm algum modelinho que vocês gostem também, né? Como eu gostava mais desse formatinho ali da manga, dessa parte de cima, eu só não ia querer com golinha, né? Então, por isso eu já aproveitei aquele molde. Ali, aqueles retalhinhos, tudo já dá uma sobrinha, dá pra fazer alguma coisinha. Eu vou aproveitar depois pra fazer body pra Agnes ou uma calcinha, porque essas malhas caneladas é tribom pra fazer aqueles conjuntinhos, né? Então, a primeira coisa é a gente trocar a linha do overlock. Vamos cortar a linha bem rente ao rolo e dar aquele nozinho, né? Meninas, tem gente que usa
a overlock, todas elas com a linha reta, a mesma linha lá que a gente usa na máquina reta, né? Eu gosto de usar essa linha de overlock, porque a linha de overlock ela tem um pouco mais de elastano. Pode ser usado também as 3 linhas, se você for uma máquina 3 fios, no meu caso ali é máquina 4 fios, né? Pode ser usada toda a máquina reta, mas eu acho que ela não dá tanta elasticidade. Por isso que eu gosto muito de usar 2 de overlock e 2 de reta ali. As de reta vai ser as que vão na agulha. Como a minha 4 fios tem 2 agulhas. Quem tem 3 fios só vai uma reta, só que vai na agulha, que é a linha igual que a gente usa lá na máquina reta, tá? Como esse vestido é de malha, ele vai ser todo fechado na overlock e depois a gente vai fazer o acabamento na galoneira também. Quem não tem a overlock, dá pra fazer com a reta, num zigue-zague lá, esticando bem. Só que fica ondulado, né, gurias? Não faz o mesmo efeito, né? Então, quebra um galho, né? Mas ela não vai ficar o mesmo tipo de acabamento, tá? Então, ali, a primeira coisa é a gente costurar aquele meio das costas, porque nas costas a gente fez aquele corte, né, pra dar o rodado do modelo. Então, botou direito com direito e vai fechar todo o meio das costas. Vocês podem alfinetar todo ele, tá? Como eu já tenho mais prática, eu vou encaixando tudo na mão ali e vou dando pra eles. Ele tem que encaixar bem as pontinhas, porque lá a gente cortou tudo junto, tá? Se sobrar, tem que tirar e desmanchar pra refazer de novo, porque foi alguma parte que deu um repuxado. Vocês podem ver que tem umas partes que daí vai ficar enrugadinho se ele tá, assim, sobrando lá embaixo, tá? Depois eu vou botar direito com direito e vou fechar os meus ombros primeiro. Então, direito das costas com direito da frente e vou fechar só essa partezinha aqui em cima do ombro, tá? Sempre coladinho ali na navalha, que vocês não cortem o tecido, tá? É só cortar os fiapinhos mesmo do tecido, se ficou dentinho ali na hora de costurar, né? Mas ele não é para cortar nada, porque a intenção é a gente fazer exato aquele tamanho ali que a gente já tinha cortado lá. Porque senão, quando vocês verem, vocês ajustam um lado mais que o outro, né? Então, ali agora eu tô prendendo a minha cava. Eu botei o direito da manga com o direito do meu corpo e fiz aquela curva aqui da cava, tá? Então, botei o direito com o direito, fiz a curva da cava. Agora eu já tô preparando a lateral aqui. Vou começar daqui de baixo da manga, da ponta da manga e vou vindo até o final. Como a minha manga é curta, eu dou preferência para começar pela minha manga, para aqui embaixo do braço as costuras se encaixarem bem. Se eu for manga longa, daí tanto faz começar debaixo do vestido ou de cima da manga. É só porque é um espaço mais curto, então fica mais fácil de eu encaixar aquele meio ali para eles não desencaixarem, né? Mas vocês podem alfinetar também. Lembrando sempre que vocês têm que tirar os alfinetes, né? Ou botar os alfinetes de ladinho pra não pegar ali em cima na overlock, senão ela fura o tecido de vocês, tá? Que ela pressiona. Então, agora a gente vai fazer o outro lado a mesma coisa. Direito da manga com o direito do meu corpo. E vou fazer aquela curva ali, ó. Posso alfinetar também essa curvatura ali, porque ela fica chatinha mesmo, fica escapando, porque é curva, né? Tudo que é curva, ele é mais chatinho mesmo da gente fazer. E agora a gente vai botar direito com direito e vai fechar também a outra lateral lá do nosso corpo. Vamos botar bem pontinho com pontinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gurias, podem escrever aqui que depois eu comento pra vocês. E vamos encaixando bem pontinha com pontinha. Cuidar pra ele quer descer, puxa ponta com ponta ali, que é pra gente não cortar muito ele, né? É só os fiapinhos mesmo da linha, pra não dar aquele ajuste na peça. Então, já fechou toda ela ali, já tá pronto a parte da overlock, ó, porque esse vestido é bem prático. Aquele vestido bem basiquinho pra gente usar e ele é bem rapidinho de fazer. Então, agora eu vou fazer a parte da galoneira, que é a parte dos acabamentos, as partes das bainhas. Mesma coisa lá, a gente vai cortar a rente ao rolo e dar um nozinho. A galoneira tem 2 agulhas, então vai as 2 da linha reta, e a da linha de overlock é a que vai embaixo. Vocês viram que ali, ó, eu vou afastar os pratinhos e puxar, que é pra ele não prender nada da linha. Até a linha de overlock eu vou dando uma ajudinha nela pra ela não acabar trancando, porque às vezes só no puxar a linha ali, como a linha de overlock ela é mais desfiadinha, qualquer coisinha ela quer quebrar a linha, né? Então eu vou empurrando bem ele, até ali é uma enosadinha, tem que cuidar bem essa linha, porque senão tu puxa ali, ela já arrebenta e vocês perdem o caminho, depois tem que fazer aquele labirinto lá dela, né? Por isso que é mais fácil a gente sempre ir puxando as linhas, ter paciência nessa parte aí, né? Porque senão fica mais difícil depois de vocês fazerem o labirinto dela. Ó, como ela é bem desfiada, qualquer enganchinho que ela puxa, vocês viram que ela ficou bem grossinha ali, porque que eu puxei ela,
Que é porque ela trancou em alguma coisinha. Daí ela fica trancadinha ali, chega a ficar grossa ali a toalhinha, né? Então eu enrolei ela de volta no rolo ali pra esticar aquela linhazinha ali. Então botar as linhas na agulha de novo, porque aquele nozinho não passa na agulha, né? Por isso que a gente sempre tira ele da agulha. Pra quem não tem a galoneira, a opção é fazer agulha dupla lá na máquina reta. Vocês podem passar daí overlock nessas circunferências. Eu não passei no caso porque eu vou usar a galoneira. Mas quem não vai usar a galoneira, vai usar a agulha dupla, passa overlock na circunferência do degote, ali das mangas e na parte de baixo, porque a agulha dupla ela não trama tanto atrás. Já a galoneira trama mais e ela dá mais elasticidade também. Por isso que daí a gente não precisa passar essa overlock. É mais para ficar mais bonito o acabamento. Por isso na agulha dupla a gente passar essas overlocks no círculo. Tá? Eu vou começar ali pelo degote. Como é o degote, é 1 centímetro só que a gente vai dobrar. Porque como ele é mais curvado, a gente tem que ir dobrando 1 centímetro. Vocês vão puxando, ó, vocês viram por isso que eu tô dobrando aquele 1 centímetro mais ou menos um palmo longe. Chego perto da máquina, dobro mais 1 centímetro um palmo longe. Quando chegar no final, a gente transpassa também aquela costurinha ali. Eu tava costurando na parte do degote e a linha da overlock arrebentou ali, ó. Vou fazer aquele labirinto de novo. Para passar essa linha, como essa linha é desfiada, o bom é vocês dobrarem a linha e enrolarem ela, que assim ela fica mais grossinha, assim fica mais fácil de vocês colocarem. E sempre com a pinça, né, para ajudar vocês. Como eu já tinha feito a parte das costas ali e ela arrebentou, eu desmanchei o pedacinho da frente que ela tinha costurado e vou começar uma emenda daqui até o outro ombro. Porque eu já tinha costurado desse ombro lá por trás até o outro ombro. Até um pedacinho mais da frente. Por isso que eu tô desmanchando ali, ó. Pra emendinha ficar bem nas emendas dos meus ombros. Eu posso tirar tudo também, né? E refazer toda ela. Ou aproveitar que tem a emenda ali, fazer emenda aqui e emenda aqui também. Não vai aparecer, só a gente tem que cuidar para pegar as linhas bem em cima uma da outra. A dica é cuidar aquele meinho da sapata ali da nossa galoneira, tem que passar bem no meio das duas linhas. Então elas vão se transpassar, sempre transpassando, porque essa máquina ela não tem retrocesso. Então o retrocesso dela é transpassar 2 centímetros um por cima do outro. Mesma coisa para quem vai fazer a agulha dupla. Também vai dobrar 1 centímetro lá. E também, tu não vai dar retrocesso, apesar da reta ter o retrocesso. Tu vai transpassar os 2 centímetros também, tá? E agora, naquela partezinha da manga, eu tenho mais prática, já vou dobrando direto os 2 centímetros, né? Mas pode riscar pelo lado direito e vocês vão riscar toda a volta ali, toda a circunferência, 2 centímetros. E vamos virar nossa peça do lado avesso e a gente vai costurar pelo direito, porque daí eu tô costurando por dentro. É em braille, é tanto para agulha dupla quanto para galoneira, né? A gente fala em braille. Vocês não vão enxergar, vocês vão só sentir, ó. Então a dobra vai ficar lá para baixo na máquina e vocês vão só sentindo aquela dobrinha ali e fazendo toda a circunferência. Então eu fui dobrando naquele risquinho dos 2 centímetros, todo ele, e costurando lá em cima, na pontinha, para a pontinha não se desdobrar depois, tá? Mesma coisa eu vou fazer agora na parte de baixo, ó. Dobrei 2 centímetros e venho vindo fazendo toda a circunferência dele. Sempre, ó, só sentindo aquela partezinha. Quanto mais na beiradinha lá em cima a gente botar, melhor, porque menos ele vai se desvirar. Depois, quando a gente vestir, aquela sobra não fica vindo e aparecendo lá do lado de fora, né? Por isso a gente tem que cuidar para as agulhas pegarem bem na pontinha lá que a gente dobrou o tecido na pontinha de cima. Ali a minha linha arrebentou de novo. É normal, tá, gurias? A galoneira acaba, às vezes, desfiando aquela linha de overlock. Ela acaba tendo que passar de novo a linha ali, né? Tem que ter paciência e fazer o caminho dela. Tem dias que ela tira, né? Pra ficar arrebentando toda hora. Até uma hora eu troco a linha de overlock. São opções que vocês têm para vocês fazerem quando a linha tá quebrando, né? Então, acontece mesmo, não é só com vocês, acontece mesmo, às vezes é uma coisinha dessa linha tá desfiada, ela tá encostando a linha, algum ganchinho, principalmente na galoneira, que ela tem essas curvinhas, né? Tem vezes que direto, vocês veem que nos outros vídeos eu fiz e ela não arrebentava, né? Naquele dia ali, toda hora ela tava arrebentando, porque pode ser da linha também que isso esteja acontecendo. Por isso é bom ter também mais que uma linha, né?
como a linha de overlock, eu vou trocar daqui a pouco aquela linha ali, porque ela vai arrebentar de novo, então eu já troco ela, porque pode ser o problema, pode ser o fio, não pode ser só a máquina ali, algum ganchinho que ela esteja enganchando, né? Então eu falo para as gurias, são jogo de 7 erros, a gente tem que ir vendo o que pode ser. Às vezes pode ser a agulha também, que tá, a agulha rombuda que a gente chama, né? Que ela tá meio quebradinha, que o ponto tá falhando, então a gente pode ter que trocar a agulha. Às vezes é algum ganchinho ali que ela tá enganchando na máquina, por isso que a gente tem que cuidar todo o caminho dela, para ver se não tem nada pegando ali, né? Ou às vezes é até a linha, pode ser linha velha também, acontece isso, gurias. Às vezes tem uma linha lá que você já tem um tempão, né? E por ser uma cor assim que a gente não usa tanto, então ela acaba arrebentando. Às vezes é alguma coisinha no rolo mesmo daquela overlock, às vezes tem uma coisinha ali, um fiapinho daquele plástico ali, fica enganchando aquela linha de overlock, ela já arrebenta também. Tá? Então, como a linha arrebentou bem no meio do caminho, que ela não chegou até a outra circunferência, eu desmanchei toda ela para refazer, porque eu não podia deixar uma emenda lá no meio da peça, né? Então, se a emenda parar bem na costurinha, ok, a gente emendar, mas não ela lá no meio do vestido, no meio das costas, no meio da frente, não dá, né? Ali, ó, que ela arrebenta de novo, ó. Então, eu vou fazer o mesmo caminho. Daí, agora eu troquei aquela linha de overlock, ó, porque já era a segunda vez que ela estava arrebentando e não era, então podia não ser o caminho da máquina ali que estava com problema, podia ser a linha, podia ser aquele cone e alguma coisinha que ela estava enganchando ali, apesar de não estar visível na hora, mas às vezes quando a gente acelera, ela dá uma trancadinha e acaba arrebentando, por isso eu resolvi trocar aquela linha de overlock ali. Então, mesma coisa, vamos pegar a linha, dobra ela e gira, né? Sempre lembrando, para ficar mais grossinho, para ficar firmezinho, para vocês fazerem o caminho. O caminho também, gurias, é passo a passo, é de tanta gente fazer mesmo que a gente vai decorar esse caminho. A gente tem que ter paciência com o processo, né? Pra gente ir gravando cada coisinha, porque é um monte de detalhes mesmo pra gente ir aprendendo, né? Então, é controle do pé, é ali o passo a passo de como passar a linha. Aí, no caso, são 3 linhas, né? Lá na máquina reta já é um labirinto passar uma linha, né? Aí são 3 labirintos, eu brinco com as gurias, né? Então, é um passo a passo que a gente tem que ter calma mesmo com a gente, porque cada uma vai no seu tempo, né? Então, ali, como a linha arrebentou de novo no meio do caminho, eu vou tirar toda aquela linha ali pra gente refazer. E segue sempre dobrando aqueles 2 centímetros pra fazer toda a circunferência, tá? Quem não tem a galoneira, gurias, que vai fazer a agulha dupla, provavelmente vai ter que esticar bem esse tecido na frente e atrás, tá? Porque a agulha dupla, a máquina reta, ela não serve para costurar a malha. Serve lá pra gente aplicar um bolso, né? Fazer um pesponto, algum acabamento. Mas não como acabamento assim de agulha dupla, ela é como se fosse uma segunda opção para quem não tem a galoneira, né? Então, ela quebra um galho, né? Ela não é exatamente para isso, seria a galoneira. Então, como ela pode falhar os pontos, vocês vão ter que esticar bem a malha na frente e atrás e ir andando ela. A galoneira, vocês veem que eu não estico nada, ó, só vou dobrando aqueles 2 centímetros e vou seguindo toda a circunferência. A agulha dupla, se tiver falhando o ponto de vocês, quer dizer que vocês têm que esticar mais a malha. Então, sempre peguem um retalhinho e vão testando primeiro ela. E ali eu vou transpassar só aqueles 2 centímetros, ó. E depois eu vou vir cortando só bem rentezinho o ponto. Assim já tá prontinho o meu vestido. E assim finalizamos o nosso vestido. Espero que tenham gostado do passo a passo. E se você ainda não faz parte do Estilista Completa, onde explico detalhadamente como fazer o processo de um detalhe numa peça, o link está aqui embaixo na descrição. Na próxima aula eu trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentarem o que acharam desse vídeo. Tchau!